8h35, voltamos com o Folha no Ar, nesta quarta-feira, conversando com Gabriel Barbosa, com o Fernando Souza, diretores da produtora Quiprocó Filmes, autores do Rio Negro. Eu dou uma pausa porque essa é a ideia, né? Rio Negro. E voltamos agora com Aloysio, contigo. Não, é Gabriel, porque a pergunta foi dirigida a ambos, a gente, por questão de equacionar aí na dinâmica do programa. Mas, Gabriel, o Fernando já conhece melhor Campos, né? Graduou aqui, está se doutorando aqui. Você teve sua formação acadêmica e até onde a gente pode conversar, sua vida mais no Rio, né? Como é que você vê aí com essa visão? Ele barra do Piraí, não é isso? Mas, enfim, formado no Rio, mestrado, doutorado e tal, como é que você vê esse que foi concebido lá atrás para acontecer, reformou-se um prédio do século XVII, a coisa, N motivos, se a gente ficar falando aqui, dá mais um programa, então não interessa, não aconteceu. Como é que você vê essa possibilidade de retomada aqui no nosso Fluminense de um polo de ensino e talvez até de produção de cinema? Bom, Luiz, eu para responder essa pergunta, vou um pouquinho para outro caminho, mas você vai entender onde eu vou chegar. Como você falou, eu sou de Barra do Piraí e fui iniciar a trajetória assim, né, de universidade, de ensino superior, com 18, 19 anos no Rio. Morei em Niterói, morei no Rio, hoje moro no Rio. Mas minha família, boa parte da minha família continua morando em Barra do Piraí, enfim. Tem uma ligação com a minha cidade ainda muito forte de frequência de estar na cidade. Digo isso porque a Quiprocó Filmes também nasce muito junto ou simultaneamente com um projeto de documentário, de filme, que agora, daqui a pouquinho, vai estar nas telas de TV, vai estar na EBC, chamado Entroncamentos, Vida e Memória nas Estações Ferroviárias do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, no sul fluminense, Barra do Piraí, faz parte dessa região do Vale do Paraíba, e foi o maior entroncamento ferroviário da América Latina, e porque ligava Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. E a gente faz esse documentário a partir, obviamente, de questões que são colocadas pela minha história na cidade, ter sido nascido e sido criado na cidade de Barra do Piraí, mas não só, né? Isso é uma inquietação que o filme, eu acho que expressa, mas é uma inquietação que expressa também um olhar para o interior que conecte a processos mais amplos, a processos nacionais, a processos que vão para além das pequenas cidades do interior, que são muitas vezes relegadas a insignificâncias que não fazem sentido, porque fazem parte de processos maiores e mais amplos, e a gente deve olhar para o interior a partir também de uma outra lente. Eu estou dizendo isso tudo porque esse é um filme que tem um exercício de olhar para o interior e de se perguntar e se questionar sobre processos de decadência econômica, processos de adaptações e de mudanças políticas pelas quais o interior, sobretudo o Rio de Janeiro, passou e continua a enfrentar. E acho que o cinema, enquanto uma das principais expoentes, um dos principais expoentes da economia criativa, ele tem um potencial muito grande de não só produzir imagens e sentidos e questões sobre os interiores, né, sobre o interior, sobre as cidades pequenas e médias do interior, mas também de oportunidades de desenvolvimento econômico e social dessas cidades. E por que isso? Eu acho que o estado do Rio de Janeiro tem como característica muito essa centralidade do Rio de Janeiro, região metropolitana, que é diferente de outros estados, né? Não à toa foi a capital do Brasil, acho que isso tem um impacto muito significativo. Mas, por exemplo, Campos é uma centralidade que é uma outra centralidade, né? Que é muito fundamental para a economia do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então,
Eu acho que o Fernando toca muito bem nessa dimensão de alternativas econômicas do futuro, não como algo tópico, mas como algo a ser construído, a ser pensado, desenvolvido, discutido, elaborado, implementado. E a gente entende que o cinema e a economia criativa é uma solução, assim, é uma das formas da gente pensar no futuro, porque é um tipo de economia limpa, sustentável, e é um tipo de economia que faz com que dinheiro investido, o capital financeiro e de recursos humanos investido se multiplique de maneira talvez que você não consiga ver em outros setores assim da economia. Na segunda-feira agora foi publicado um estudo da FGV sobre a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, que foi executada, começou a ser executada ano passado, esse ano a Lei Aldir Blanc, na mesma característica da Lei Aldir Blanc, né? Essas leis de fomento à cultura que surgiram a partir da pandemia, como leis emergenciais, mas esse estudo da Lei Paulo Gustavo, ele observa uma questão muito importante. A cada R$1 investido nos projetos culturais, se reverte em R$6,51 para a economia. Isso não, novamente, né? Isso não é algo trivial, assim. Uma economia que tem uma capacidade de multiplicação de riqueza, não só material, mas também como imaterial, é muito grande. É muito grande. O potencial inclusive, de criação de impostos, né, é muito grande. Então, a gente tem dados, por exemplo, de que essa Lei Paulo Gustavo, do total de 400, quase 500 milhões movimentados no próprio setor criativo, arrecadou em tributos 132 milhões de reais. Isso, se a gente for fazer o percentual disso, é um percentual muito considerável. Então, o curso de cinema, eu acho que, já passando a palavra também para a próxima pergunta, para o Fernando contribuir, eu acho que um curso de cinema, ele no interior, numa outra centralidade do estado do Rio de Janeiro, que é Campos dos Goytacazes, está na divisa com o Espírito Santo, está perto de Minas Gerais, tem um porto muito importante, tem um aeroporto, enfim, uma cidade, né, e tem a UENF, a maior instituição pública no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que Campos tem uma oportunidade de criar um centro, né, um polo de economia criativa a partir de um curso que forme tecnicamente, né, e qualifique tecnicamente profissionais para criação e para o incremento, para o desenvolvimento de uma economia criativa local que tem uma capacidade enorme de criação de riqueza, de divisas e de desenvolvimento econômico e social. Assim, em resumo, eu acho que esse curso tem todo esse potencial e oportunidade de criar. Assim. A gente chegou um pouco que adiantou o tema. Essa coisa da escola da escola de cinema é uma coisa que já movimentou muito Campos, né? A memória às vezes fica um pouco falha. Ali, quando estava se preparando, eu vi o Fernando falar em Cine São José, antes do Cine Goytacazes se transformar no Universal, a gente exibiu ali, eu falo a gente porque eu participei do projeto, lançamento de Perfumes de Gardenia, com Guilherme de Almeida Prado, diretor, trouxe várias pessoas importantes do cenário, e a coisa acabando acontecendo. Que erros que foram cometidos ali, eu sei que talvez vocês vocês não viveram aquele período, tal, pelo menos não aqui, que erros talvez tenham sido cometidos naquele momento em relação à implantação do curso da UENF, que não deveriam ser repetidos agora para que essa ideia realmente se concretizasse? Eu começo agora pelo Fernando. Tá ótimo. Então, Aloysio, eu acho que, como você falou, né, assim, eu acho que olhar para essa história é muito fundamental, assim, eu diria até como um objeto de pesquisa dos futuros alunos do curso de cinema, assim. Acho que é um baita tema, assim. E, né, assim, são muitas, identificar quais são os personagens que naquele momento tiveram envolvidos, né, para além do Darcy Ribeiro, né, assim, para além do Darcy Ribeiro, quais foram os principais personagens dessa história,
e entender por que acabou sendo inviabilizado. Eu tenho né, assim, pelo que eu já olhei, um dos fatores fundamentais é a história de que a UENF foi criada com uma estrutura e um corpo de professores de doutores, né, como exigência fundamental do Estatuto da UENF. E como você falou, o cinema, e sobretudo, a gente pensar em 1993, né, que é ali quando a UENF é criada, em 1993, fez 30 anos esse ano. Eu diria para você que naquele momento a primeira barreira foi justamente essa, ou seja, você não tem no cinema uma tradição acadêmica como nós temos nas ciências sociais, que é a graduação, mestrado e doutorado. Ou seja, então eu diria que essa pode ter sido a primeira barreira fundamental. E não sei do ponto de vista, né, da sua institucionalidade, como é que a UENF poderia abrigar uma escola, né, que fosse parte da sua estrutura institucional, mas que se diferenciasse das atividades acadêmicas. E se faltou fôlego naquele momento, né, para que esses personagens tocassem esse projeto, mas eu acho, como eu falei, assim, eu acho que isso, inclusive, é uma boa pergunta para a gente, do ponto de vista da pesquisa mesmo histórica, tratar disso, e até mesmo, por que não, num curta documental e tudo mais. Agora, olhando para frente, o Aloysio, eu acho que a gente precisa, né, entender esses obstáculos lá de trás e entender a melhor forma de conformar esse curso num ambiente institucional da universidade. Né? Hoje eu percebo que o caminho é uma graduação. Eu acho que o fato do curso, né, estar sendo ali, vamos dizer assim, gestado no âmbito do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Por exemplo, o Roberto apresentou na semana passada, pela primeira vez, o Roberto Dutra, professor de Sociologia da UENF, apresentou no âmbito dessa comissão, pela primeira vez, a proposta que nós dois estamos trabalhando nela. E foi muito bem recebida, e eu acho que esse debate também vai amadurecer qual é o melhor caminho para que essa ideia seja retomada né, assim, seja retomada em 2024, talvez não como uma escola, mas como um curso de graduação e que a gente possa pensar em pós-graduação e tudo mais. O fato, Aloysio, é que uma graduação em cinema não exclui, por exemplo, a possibilidade de criação de cursos técnicos, porque, como você sabe, a gente também conversou sobre isso, né, o cinema abriga um arco de profissionais assim, que é gigante, que vai desde a costureira, que precisa ser qualificada, né? Se a gente pegar um filme de época, né, a gente precisa de uma costureira qualificada para produzir um filme de época, até um pós-doutor, doutor e profissionais de alta qualificação, como, por exemplo, é exigido nos filmes de animação e computação gráfica, e por aí vai. Então, quando a gente fala, né, quando a gente traz à baila novamente o cinema e a ideia do curso de cinema, também entendendo que o Estado precisa ocupar um protagonismo, e a UENF, como uma instituição do Estado, né, obviamente, na formação e na indução dessa formação de mão de obra. Porque não existe indústria cinematográfica sem mão de obra qualificada. Esse é o primeiro ponto. Um outro primeiro ponto é que é preciso investir em infraestrutura, né, assim, para que grandes produções aconteçam. Vou dar um exemplo rápido aqui para a gente pensar. A série sobre a Ayrton Senna, que está sendo produzida na Netflix, que, né, teria tudo para ser lançada recentemente e não foi, né, mas, enfim, está em produção. O Brasil quase perde essa produção. Essa produção sobre uma série documental sobre ficção sobre o Ayrton Senna, que está para ser lançada na Netflix, foi quase toda produzida no Uruguai. Isso porque o Brasil não tem
um parque tecnológico de produção cinematográfica capaz de sediar essa produção. Então, é investir em infraestrutura. Como a gente investe na perfuração de petróleo, é investir numa infraestrutura que permita os produtores a importar equipamentos, que a gente tenha uma indústria nacional que se dedique à produção de equipamentos cinematográficos, e daí a gente precisa de formação de mão de obra qualificada. No caso, né, aí eu estou falando das engenharias, eu estou falando do ponto de vista logístico, eu estou falando do ponto de vista, vamos dizer assim, das mais variadas formas vamos dizer assim, de circulação de bens, serviços e materiais. Então, é disso que a gente está falando, né? Assim, ao final e ao cabo, quando o Gabriel traz o potencial da indústria cinematográfica. Então, a gente precisa de uma criação de uma estrutura muito grande do ponto de vista de investimentos para que a gente, de fato, se constitua enquanto uma indústria cinematográfica. A gente precisa de investimento em mão de obra, a gente precisa de investimento em serviços, em qualificação da nossa infraestrutura urbana, a gente precisa do poder público municipal atuante, né, um poder público que seja um governo municipal que seja mais interessante do ponto de vista, né, de uma visão sobre as potencialidades da indústria cinematográfica e da economia criativa, e a gente precisa, sobretudo, de um protagonismo da universidade, que nesse caso é a UENF. Então, Aloysio, eu acho que, e a gente estava falando da migração dos cursos, né? Se a gente, e o Gabriel falou, não, necessariamente a gente não migrou, porque o fato da escola de cinema não ter acontecido, eu acho que teve um resultado internamente da UENF, que foi uma fragilidade do CCH perante aos outros centros. Então, acho que trazer a baila de volta, essa história do curso de cinema, é também uma forma de fortalecer o CCH, fortalecer as ciências humanas dentro da UENF. E por quê? Porque a gente tem uma interface muito grande com o curso de ciências sociais, né, como mercado de trabalho para além do acadêmico, porque a gente é formado nas ciências sociais quase que como única opção, até pouco tempo, era se tornar acadêmico. Mas pode-se fazer muito mais com uma formação em ciências sociais, inclusive trabalhar em cinema. Uma interface muito grande com o curso de administração pública. A Agência Nacional de Cinema é uma agência reguladora do setor e que precisa de quadros bem formados para fazer gestão pública das políticas públicas no campo do cinema. E a gente tem ainda, né, no caso da pedagogia, que também tem no CCH, o uso do cinema cada vez mais de forma usado, cada vez mais de forma interessante, nas escolas, inclusive com leis que regulamentam a utilização do audiovisual como objeto de ensino e aprendizagem na sala de aula. Então, eu diria que um curso de cinema também contribui para o fortalecimento do CCH e contribui para o diálogo entre as diferentes áreas de formação que o CCH já se propõe a formar. E, para além de tudo, eu diria que nessas conversas com o Roberto e também com o Gabriel, e falando sobretudo com o Roberto, eu falei assim, por que não um curso que também tem ali como eixo a dimensão da divulgação científica, né? Assim, cada vez mais cobrada para as universidades. E aí o audiovisual é estratégico, né? Assim, pensar uma produção audiovisual que contribua com a divulgação científica realizada na universidade, na UENF, nas universidades da região, que é de alto nível. Então, é tudo isso como um campo de possibilidades que o cinema abre na UENF para a região, para campos dos Goitacazes. E para formar mão de obra para atuar no mercado, para atuar na Folha da Manhã, para atuar nas mídias locais, na imprensa local, que a gente precisa de fortalecer a imprensa. Eu acho que nos últimos anos a gente teve um enfraquecimento muito por conta das redes sociais, mas a imprensa, o jornal Folha da Manhã, ainda é muito importante para a região norte-noroeste fluminense.
Então, a gente precisa... eu não tenho dúvidas de que o curso de cinema pode oferecer tudo isso, mas desde que a gente invista energia e recursos para que essas coisas aconteçam, o Aloysio e Marco. Assim. E acredito muito na ideia do curso de cinema e na retomada dessa proposta, de modo que a gente olhe para o futuro de forma mais otimista. Gabriel? Luiz, eu acho que o Fernando deu conta assim, de muito dessa complexidade mesmo, né, que envolve não só a instalação do curso, a criação do curso e a história que está por trás da instalação desse curso, quanto à complexidade mesmo, complexidade positiva, né, desse setor, né, desse setor econômico e de desenvolvimento mesmo, assim, né? Eu acho que é isso, assim, é uma oportunidade da gente ter um impacto muito significativo do ponto de vista econômico e eu sempre bato nessa tecla muito, Luiz, assim, de como que as artes em geral, mas aí falando a partir do cinema, né, assim, dessa indústria cinematográfica, que a gente, eu acho que tem muito chão pela frente para constituí-lo enquanto tal, a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, eu acho que tem muitos desafios, mas vejo o cinema como esse grande criador de riquezas imateriais, de produção de sentido, produção de identidade, de questionamento, de tudo isso que as artes produzem, mas também de riqueza material muito significativa para a nossa economia e para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Assim. De criação de trabalhos muito qualificados, especializados, né? Então, acho que são dimensões que o Fernando chama assim, a atenção, que são muito interessantes e sofisticadas e ver como uma janela de oportunidade. Assim. Acho que é o momento da gente discutir todas elas, assim, e como que o que a gente aprendeu que não deu certo nesse processo inicialmente, como que a gente pode fazer não para remoer erros, né? Eu acho que é aprender com eles para a gente apontar para o futuro aquilo que a gente quer construir. Assim. Eu acho que tem muito que construir, tem muita tem tudo possível e tudo que a gente tem hoje para construir esse curso e tudo que envolve ele. Assim. Também sem querer alongar, Luiz, para fechar assim, com essa visão de produção de riqueza imaterial e material. Assim, acho que é o que a gente tem pela frente. Bem, faltando 2 minutos para as 9 horas. Eu queria concluir com a Aloysio, se ainda existe mais algum assunto que vocês queiram conversar, Aloysio. Ter e querer... Não, dá para 3 programas. Esse assunto, inclusive, da escola de cinema é sem fim, né? Dá para fazer mais umas 2 séries da Netflix. Com certeza. Mas eu acho que a gente conseguiu, de maneira satisfatória, abordar todos os temas aqui. Uhum. Agradecer aí ao Fernando, ao Gabriel. Eu não os conhecia, passei a conhecê-los. O Gabriel, pessoalmente, depois da exibição, e o Fernando se apresentou antes ali, o Roberto ensejou. Mas eu acho, realmente, que a melhor apresentação que o artista pode ter, um criador, é a sua criação. É muito maior do que o criador, né? E o trabalho deles, assim... Quem me conhece sabe que eu não sou de rasgar seda, muito pelo contrário. Eu sou um camarada muito franco, né? Às vezes tem até problemas por conta disso. Mas, assim, o filme eu fiquei realmente muito bem impressionado com a completude do filme, com os vários aspectos trazidos no filme para falar de um tema que é um tema capital para o Brasil. Eu ouvindo o Gabriel falar da coisa do político populista, que tem uma ligação com os pobres e negros, então seria um perigo.
e no caso era campista, eu achei que eu estivesse ouvindo uma outra coisa. Ou seja, isso não mudou muito de lá para cá. Eu acompanho muito pesquisa política por eleição de pesquisa. A leitura majoritária de Lula, definida em todas as pesquisas, mulher, negra, 0 a 2 salários mínimos, da periferia. Ou seja, Lula é chamado é considerado, com todos os erros de Lula que tem que ser criticado mesmo, mas é considerado um político, né, populista que opera com essa parte periférica da sociedade. Enfim, acho que é bom a gente pensar isso. E em vários aspectos. Quero agradecer demais e, sobretudo, a essa coisa da escola de cinema, que, lógico, para mim, não dá para distinguir isso. Tem um aspecto afetivo muito grande, mas é como os dois falaram. É, sobretudo, uma atividade econômica que gera divisas, né? É isso, tem que ser encarada como... A gente fala tanto de Hollywood como eles encaram. É uma indústria que gera emprego, gera divisas, gera desenvolvimento, né? E, além, gera cultura, por óbvio, né? Então, muito obrigado aí aos dois, tá? E sucesso nos novos projetos. Eu também quero dar os parabéns ao Fernando e Gabriel, é isso? E dizer que o filme de vocês realmente é muito bom. Eu me considero artista também, a Luísa sabe disso, eu sou ilustrador, desenhista, e o reconhecimento é mais importante até do que a paga. Ele agrada mais ao artista, né, no coração, saber que as pessoas gostaram do seu trabalho. Isso é muito importante. Parabéns. E, como disse o Luiz, é assunto para mais 3 séries da Netflix, com certeza. Um abraço a todos, aos nossos ouvintes. O oferecimento do Folha... Diga, Luiz, diga. Vamos, por favor, deixar o Gabriel e o Fernando... Sim, claro. Claro. Eu ia passar para eles depois daqui, só do patrocínio, mas Gabriel e Fernando, as considerações aí finais de vocês. Eu queria agradecer muito a Luiz e o Marco pela oportunidade, pela gentileza, pelo alto nível aqui do debate, pelas perguntas, e agradecer mesmo a oportunidade da gente falar sobre o nosso trabalho e falar sobre o futuro, né? Eu acho que é o que é mais significativo. Queria também aproveitar a oportunidade de convidar todo mundo a conhecer o nosso trabalho no nosso site, nas nossas redes sociais, QuiProcó Filmes, QuiPROCO Filmes. E lá no site vocês vão ver os nossos trabalhos, onde assistir e tudo mais que a gente tem feito. E no mais agradecer, desejar um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e que está nos vendo pelas redes sociais. E é isso, uma boa semana para todo mundo e que esse curso saia e que construa um horizonte de futuro para os nossos interiores, para Campos do Goytacazes, para o Norte Fluminense, e que é algo que tenho certeza que vai acontecer. Bom dia para todo mundo. Fernando. Bem, agradecer também igualmente, Marco, Aloysio, todo mundo que nos ouve, todo mundo aí que leva a gente de carona no carro, enfim, a dona de casa acordando, o trabalhador saindo para o trabalho, o empresário saindo para a sua empresa. Então, agradecer a todo mundo que nos escuta e agradecer vocês pelo espaço, Aloysio, pela abertura. Enfim, acho que a gente, como você falou, né, se conheceu de forma efetiva recente, que isso abre um diálogo aí para a gente também conversar e fazer coisas em parceria. Eu acho que, por exemplo, o curso de cinema é algo que precisa de todo mundo. Tenho certeza que a Folha da Manhã, por toda a sua história na região, enfim, o seu trabalho, o trabalho de pessoas como o Marco, é fundamental. Então, que a gente siga conversando, aprendendo junto, tem muita coisa para fazer. E agradecer esse espaço para a gente falar do nosso trabalho, falar dos nossos sonhos também, falar das nossas perspectivas. E acho que, para fechar, é isso, Aloysio e Marco, que a gente olhe para essa região com mais carinho e olhe pensando em investir em educação, investir em cultura. Não tenho dúvidas que uma cidade com uma oferta de espaços de cultura é uma cidade mais agradável, é uma cidade mais segura, é uma cidade mais palatável, é uma cidade que é mais desejada
também, inclusive do ponto de vista turístico. Então, é isso. Agradecer que a gente volte a se falar muito em breve e obrigado mais uma vez aí pelo espaço e que venha um curso de cinema na UENF. Bom, e encerramos então, Aloysio, amanhã às 7 horas. Perdão, vamos dar continuidade, mais um Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Um abraço a todos e até amanhã, com certeza. ZYW 2